Oi, irmãozinhos, oi, irmãzinhas, paz e bem, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Comigo tá tudo bem, louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom. Hoje nós, franciscanos, celebramos a Beata Ângela Salaua, acho que é assim que fala o nome dela, que é um W e um A no final. Ela foi uma terciária franciscana e eu tô aqui para contar um pouquinho da história dela para vocês. Ela nasceu no dia 9 de setembro de 1818, num local que fica perto da Cracóvia, uns 18 quilômetros. Os pais delas eram agricultores. Ela é a nona filha, né? A mais nova. Ela nasceu, né? E ela nasceu assim. A saúde dela era um pouco fraca, né? Ela ficava assim muito doente. Ela era muito mal nutrida, né? Mesmo assim, ela cresceu, né? E enquanto as qualidades delas moral, ela era um pouco caprichosa, né? E desobediente. Na escola, ela não conseguiu assim. Ela estudou um pouco, sabe? Só que ela não conseguia ler e escrever assim muito bem, né? Mas ela lia e escrevia, né? Mas com muita dificuldade. E com tudo isso, né? Ela começou a trabalhar com 12 anos para poder ajudar em casa. Com 16 anos, ela se muda, né, para Cracóvia para morar com uma irmã, a Teresa. E essa irmã dela dá muito conselho a ela, né, para ela mudar um pouco de vida, porque ela era um pouco vaidosa, como eu falei, desobediente, caprichosa, assim, dava um pouco de trabalho, sabe? E a irmã dela sempre dava muito conselho a ela, porque a irmã dela era uma pessoa de igreja, né, era uma pessoa virtuosa, e ela não era. E ela não seguiu nenhum exemplo, né, de sua irmã, nenhum conselho. Só depois que a irmã dela morreu, né, a Teresa morreu, e ela passou, né, é, a ir para a igreja, a escutar a palavra de Deus, a mudar um pouco de vida, né? E é tanto que ela pensou em entrar no mosteiro, né? Só que ela viu que realmente não era a vocação dela, não era o chamado de Deus para a vida dela. Mas ela fez voto, né, de castidade perpétua. E aí, nesse período, ela não conseguia, né, arranjar emprego, porque ela se mudou, né, para o emprego, mas ela não conseguiu de imediato, né? E ela conseguiu depois, né, um emprego na casa de um casal. Esse casal não tinha filho, só era, né, o homem, a mulher e ela. E ela passou muito tempo lá, né, morando com esse casal. Até que a mulher morre, né? E aí o homem fica viúvo. Quando ele fica viúvo, vem alguns parentes dele, né, morar com ele. E essas pessoas não gostavam da Ângela. E essas mulheres, né, parente lá do viúvo, começou a inventar mil e uma calúnia, mentiras, é, muitas coisas, né, sobre a Ângela, para prejudicar ela, né, tanto porque não gostava dela, mas também porque tinha inveja dela. Enfim, não se sabe o motivo ao certo, né, mas começaram a inventar, né, coisas sobre ela, e é tanto que os padres, né, acreditavam, e alguns dos padres não davam, né, a confissão a ela. Alguns também, né, quando vê ela na fila da confissão, tiravam ela, né? Ela foi realmente afastada por conta, né, dessa calúnia, dessa grande mentira que inventaram contra ela. E nesse período também, né, ela começa a ter visões de Jesus, né? Jesus começa a falar com ela e uma dessas visões é que ele aparece para ela, né? E fala para ela não desistir, né? Para ela não ficar triste porque Deus está com ela, né? Que Deus não abandonou ela. Aí, né? Ela consegue um diretor espiritual, que é um padre jesuíta, não tem o nome dele, mas esse padre ajuda muito ela, né, a passar por esse momento difícil também. E ela conhece, né, os franciscanos e faz os seus votos em 1913. E em 1916, ela perde, né, o emprego por acusarem ela de roubo. Tudo mentira, né? E aí ela passa a trabalhar em um hospital, né, ajudando os doentes, enfim, fazendo o mesmo trabalho que ela, mas também obras de caridade, né?
Só que, devido a essas mentiras, a essas humilhações, ela não aguenta, né? E ela sai também desse emprego e passa a morar um pouco afastada da cidade, em um quartinho, né? Mas mesmo assim, com a ajuda do padre e com essas visões que ela tem de Jesus, com tanta dificuldade, né, com a doença dela, que era uma pessoa doente, ela ia para a missa, né? Aí já conseguiu a autorização também para confessar, para comungar, né? Mas com muita, muita dificuldade mesmo, com muito sofrimento, porque esse foi o martírio dela, né? Existem muitas formas de martírio e um desses martírios é realmente isso, né? A gente sofrer assim na pele, né? Com ela no caso da doença, mas também sofrer assim essas pressões, né? Essas mentiras, essas humilhações. Que isso mexe, né, com o nosso psicológico, com o nosso emocional também. E deixa eu ver. Ela morre no dia 12 de março de 1922 e ela foi beatificada no dia 13 de agosto de 1991. Esse é um resumo da vida dela, né? Mas só essa parte dessas humilhações, dessas mentiras que ela passou, é o que muitas vezes nós passamos no mundo de hoje, né? E ela, assim como outros santos, como outros beatos, como outros bem-aventurados, souberam passar por isso, né? Porque eles tinham a virtude da paciência, que é a virtude dos santos. E também teve a ajuda do padre, e a ajuda maior que ela teve foi de Jesus, né? Porque Jesus consolava ela através das visões, através quando Jesus falava com ela, né? Ela também era uma pessoa de muita oração, claro, né? E também passava horas em adoração, mas teve, né, que passar por tudo isso para poder chegar ao céu, para poder alcançar a coroa da vitória. E que um dia nós possamos estar no céu junto com ela também. Então, que nós possamos pedir a intercessão dela por toda a Igreja Católica e por todos nós franciscanos, para que um dia toda a família franciscana, todo mundo mesmo que é franciscano, estejam reunidos no céu. E é isso. Paz e bem.